Bom dia e a paz do Senhor para todos, meus amores. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, pela graça de Deus Pai. Pois eu estou no meu coração o desejo de ler uma palavra para todos vocês. Medita bem nessa palavra. Deus é fiel. Vamos então aqui em Ezequiel 28 e o 13 diz assim: Estiveste no jardim de Deus, de todas as pedras preciosas era a tua cobertura, saldônica, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, salfira, carbúnculos, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados para ti essas coisas. Amém? Então vamos lá. Aqui está dizendo que Deus falando com o rei de Tiro, diretamente como que estivesse falando com Satanás. Sabe por quê? Porque o rei de Tiro, ele estava cheio de violência no seu coração, cheio de maldade. E Deus, ele vê o profundo e o escondido. E ali dentro de Tiro estava aprontado a arrogância, o orgulho, que ele não pertence a Deus, o orgulho, ele pertence ao inimigo das nossas almas. Então, por isso que Deus disse: estiveste no jardim do Éden, de Deus, todas as pedras preciosas eram a tua cobertura. Ele tinha tudo, irmão, Luzbé, ele tinha tudo. Então, o rei de Tiro, aqui ele estava comparado como que fosse Luzbé, só que ele era o rei de Tiro. Na verdade, ele era o rei. Mas o rei estava com toda característica de Satanás em seu coração. Por isso que o Senhor falou para ele desta maneira. Tinha toda a cobertura de Deus, o inimigo Luzbé, que era o anjo que foi decaído do céu. E disse Deus: tu era querubim ungido. Olha aqui, era ele. O coração de Tiro estava cheio dele. E nós, meus irmãos, nós, servo do Senhor Deus Todo-Poderoso, temos que ter cuidado. Tudo que se deve guardar, guardar o nosso coração, guardar a nossa mente. Aleluia. Porque nós temos a marca de Cristo. A marca de Cristo é a convenção. A marca de Cristo é quando nós se entregamos para Ele, que nada faz nós deixar o caminho dele. Eu posso cair, posso tropeçar, mas o coração está ligado na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus. Então disse Deus: tu era um querubim ungido. Deus não estava falando para o rei de Tiro? E por que agora Deus estava falando do anjo decaído? Para o próprio rei. Tu era o querubim ungido. Para se cobrir, te estabelecerei no monte santo de Deus. E estava no meio das pedras fogueadas e andava sobre ela. Era, irmão. Satanás, o nosso opositor do grande Deus, ele tomava conta do monte de Deus e debilitava as nações. Ele tinha esse direito. Mas um dia, Deus olhando o seu interior, porque quem criou vê tudo, Deus olhando para o seu interior, e Deus viu o intento de Satanás, de Luzbé, que ele pensava em seu coração de ganjear aqueles anjos todinhos do seu lado, e ir ao trono de Deus e fazer guerra e tomar o trono de Deus. Então foi aí onde Deus disse: tu era o querubim ungido, para cobrir-te estabeleci no monte santo de Deus. E estava no meio das pedras fogueadas e andava por ela. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade dentro de ti. Ele foi perfeito, ele era perfeito. No dia que ele foi criado, pelo Deus Todo-Poderoso. No dia que ele foi criado, como o próprio Deus foi criado também. Mas um dia, disse Deus, achei iniquidade em ti. Deus estava falando com quem? Com o rei de Tiro. Só que dentro dele estava aprontado o orgulho e o desejo de Satanás. O desejo que Luzbé recebeu lá,
ele estava dentro dele. Mas disse Deus: na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior, ou o teu coração, de violência, e pecaste, por isso te lancei. Profanado do monte de Deus, e te parece um querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Tá vendo? Então, Deus disse para ele: na multiplicação dos teus comércios, começar a se engrandecer, ser rei, ter tudo ao teu dispor, nações, gente, autoridade, ter tudo o que você queria. O palácio do rei era feito de ouro de marfim. Tinha tudo, se achou um Deus. Mas disse Deus que o coração dele estava sendo elevado pelo anjo querubim. Que esse mesmo anjo querubim que andava na pedra afogueada, no monte de Deus, e andava sobre as pedras afogueadas, ele corrompeu o seu coração contra o próprio Deus, contra o próprio Altíssimo. E disse Deus: elevou-te o teu coração por causa da tua formosura. Deus estava falando com quem? Com o rei de Tiro, mas estava se referindo ao anjo querubim. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E por terra te lancei diante dos reis, e pus para que olhe para ti mesmo. Então Deus disse que ele corrompeu o coração dele. Ele se corrompeu com a sua muita sabedoria. Ele se corrompeu com o seu resplendor. E Deus disse: te lancei para baixo, para habitar, para a terra, para baixo, e habitar entre os homens. Por isso, irmãos e amados, que nós somos atormentados, porque aqui nós não estamos só. Os príncipes das trevas, eles estão no espaço, eles estão nas hostes celestiais, e nós somos muitas vezes atormentados, nós somos muitas vezes perseguidos, e nós temos que lutar muito na vida espiritual. Nós temos que ter uma vida espiritual com Deus, com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que Ele que derramou o seu sangue para nos salvar. Foi por isso que Deus enviou Jesus. Quando Ele disse que há de ir por nós, o universo todo se calou. Os anjos todos se calaram, mas o anjo, que era a palavra, que era o Filho, que era o Filho do Deus vivo, que era Jesus, a luz do mundo, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, porque Deus tinha que resgatar o mundo. Deus tinha que salvar o mundo da garra de Satanás, porque ele desceu com grande ira. Assim que Deus expulsou ele, do seu trono e do jardim do Éden, aonde ele estava lá. Não é o Éden de Adão, é outro Éden. Era entre as pedras afogueadas, no monte de Deus. Então ele foi lançado para baixo, porque ele queria tomar o lugar do Altíssimo. E agora as nações estavam sendo oprimidas. E Deus disse: enviarei o meu filho. Nessa hora houve um grande silêncio no céu. Mas a palavra, aleluia, o poder da palavra, o nome do Rei dos Reis estava ali. Era o querubim, era o anjo do Senhor também. Era a palavra, Filho. Envia-me a mim. E Deus enviou Jesus. E Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Jesus veio para vencer, para tomar nós do cativeiro espiritual. E nasceu, se fez carne, no ventre da bendita Virgem Maria. No livro de João 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia! Este verbo era Jesus, era a palavra. E agora ele desceu
se humanizou no ventre de Maria e nasceu-se homem. Homem. Para experimentar o meu e o teu sofrimento. Para experimentar a minha e a tua fraqueza. Para experimentar um pouquinho da nossa dor. E por último, morrer. Se desfazer da carne. Se desfazer da vida humana. Se esvaziar. E subir ao céu novamente. Vencer o maligno. Vencer todo ninho, toda casa feita por Satanás. Ele veio, morreu, mas ressuscitou. Ressuscitou. O inimigo com grande ira foi ver se ainda podia pegar na mão para impedir a subida dele, mas foi em vão. Ele ressuscitou e diretamente foi para Deus. O inimigo pelejou para impedir, mas não pôde. Então o que o inimigo fez? Correu em busca da sua descendência, dos seus discípulos, para matar, para oprimir, para os discípulos de Jesus se calar. Mas nenhum se calou. Nenhum se calou. Todos estavam convertidos, a não ser Judas Iscariote, que Judas Iscariote negou Jesus, vendeu Jesus pelo preço de prata e ele mesmo se enforcou. Aleluia. Mas o resto foram fiel. E pela pregação do resto, estamos nós aqui. Somos um dos escolhidos de Deus. Somos um daquele que o Senhor disse, Pai, todo quanto tu me deste está aqui, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Mas eles estão aqui, Pai, comigo, e te apresento ele. Não peço que os tire, Pai, mas que livre do mundo. E por todos aqueles, Pai, que vão querer em mim, todos aqueles, o mundo inteiro, Pai, que vão acreditar na minha palavra, que vão acreditar no Senhor, que vão acreditar no teu resplendor, na tua grandeza como teu Criador. E estamos aqui, meus irmãos, meus amados e amigos. Não eleve o seu coração para o orgulho, não deixe o seu coração se encher de violência, nem do ódio, porque o ódio pertence ao diabo. Jesus, ele é paz, é amor. Ele coloca dentro de nós uma paz que o mundo não pode dar. Nem o dinheiro, nem a prata, nem o ouro. Ninguém pode explicar a paz que o Senhor Jesus nos deu, porque a paz invade o nosso coração. Nós temos direito de viver, nós temos condições para viver alegre e feliz com Deus, ok? E disse Deus, e pela multidões da tua iniquidade, pela injustiça do teu comércio, profanaste o meu santuário. Aleluia. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tomei, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Tá vendo, meus irmãos? Deus disse para Luzbel, e também aqui Deus estava dizendo com o rei de Tiro, porque Deus viu que ele estava plantado no coração do rei de Tiro. Deus disse, para não esquecer a mensagem que Deus estava falando para o rei de Tiro, mas Satanás já estava colocado dentro do seu coração, estava o trono de Satanás. E Deus disse, pela multidão do teu comércio, que o rei de Tiro, ele comerciava com os outros países. Ok? Satanás já estava plantando no coração do rei de Tiro, de oprimir, de invadir, de tomar as forças. E disse Deus, pela multidões da tua iniquidade, pela injustiça do teu comércio, comercializava com justiça, irmão, tomando o direito dos pobres, tomando o direito, aleluia. Profanaste o teu santuário, profanaste aquilo que era santo. Profanaste a salvação que o Senhor Deus tinha te dado. Profanaste o teu direito. Profanaste a tua alma. Profanaste o teu santuário que tu tinha por direito. E fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza. E sobre a terra e os olhos de todos que te vê serás derrotado.
O teu trono será queimado, as tuas casas tornarão em cinza dos teus adeptos. E saberás que eu sou o Senhor, aos olhos de todas as nações. Eu o farei, disse o Senhor Jeová. Esse Deus, irmão, ele não se dá por suborno. Esse Deus, ele não será enganado. O nosso Deus, ele não se engana, porque ele vê o que está dentro e o que está fora. Ele contempla o que está dentro do teu coração, o que está dentro do meu coração. Ele contempla o que se passa na tua mente, na tua fonte. Não adianta se esconder da presença do Todo-Poderoso, porque disse Deus, se esconderem, ou fazer tua casa debaixo dos mares, debaixo das águas, lá eu darei ordem à serpente e ela te morderão. Se tentarem voar pelos ares, ou quer dizer, no avião, eu darei ordem ao piloto que ele perda a sua direção e o avião vai cair e você vai morrer. Ok? Se você fazer sua morada debaixo da terra, eu darei um terremoto e eles estourarão tudo e te matarão lá dentro. Ou darei ordem se você correr para o deserto, para a rocha, para debaixo das pedras. Eu darei ordem à serpente e ela te morderão e você morrerá. Então não adianta correr. Se entrega para Jesus de corpo, alma e coração. Seja puro. Puro como nasceste. Porque quando você nasceu, você era puro. Era apenas uma criança. Sem maldade, sem pecado, sem ódio. Só fazia chorar. Esperar pelo peito da mamãe e mamar. Até crescer. Cresceste, mas se evoluíste com o mundo. E todos que te conhecem, entre os povos estão espantados de ti com grande espanto. E te tornaste e nunca mais subirás. Todos que te vê se espantarão do que eu vou fazer contigo, se não se arrependeres, se não se humilhar perante o Senhor. Porque disse Jesus que diante do seu trono, Jesus vai sentar ainda no trono branco para julgar grandes, livres e pequenos. E disse ele, todos os joelhos se dobrarão, todos os joelhos se dobrarão perante o Senhor. Um para ser julgados e condenados, e outros para ser recebido no trono. E outro para ser recebido. Mas naquele dia que o Senhor se sentar, hoje ele é advogado, hoje ele dá oportunidade, hoje ele te chama com amor, mas naquele dia ele será um justo juiz. Naquele dia ninguém escapará. Vai ser julgado pelas suas obras, ou bem ou mal. Se você fez suas obras boas diante de Deus, você vai receber coisas boas diante de Deus. Se você fez coisas mal, você vai receber coisas mal. Porque o que nós fizemos aqui, irmão, nós temos que pagar aqui. Nós temos que passar pelo processo aqui. Porque depois da morte segue-se ao juízo. Você pode ter feito o que você quiser, mas se você se arrepender, se você se humilhar perante o Deus da criação, perante o Senhor Jesus, que Ele foi quem veio para o salvar, derramar seu sangue para nos remir dos nossos pecados, então você será salvo. Você e a sua casa, não importa os seus pecados, eles vão ser lavados pelo sangue carmesim, pelo sangue poderoso que foi derramado na cruz. Mas se você não se arrepender, depois da morte você vai ser ressuscitado. Você vai ser ressuscitado, entendeu? Não tem escolha, nem você pode. A terra vai abrir a sua boca, a sua sepultura, e vai dar conta do seu corpo. Se você morreu no mar, o mar vai lançar para fora o seu corpo. Se você morreu nos ares, os ares também vai devolver o seu corpo. Feio e chargado, cheio de charga, cheio de pecado, com dor, para se apresentar perante o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, no trono branco, aonde ele vai sentar para julgar naquele dia. Sabe ainda de uma coisa?
Não é o próprio Senhor que vai abrir a sua boca e dizer: apartai de mim que eu não vos conheço. Não é o próprio Senhor, porque a palavra de Deus vai estar lá. Apartai de mim que eu não vos conheço. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive aflito e solitário, não foste me visitar. Tive frio e não me deste um lençol para eu cobrir. E alguém vai dizer: mas quando te vimos, Senhor? O Senhor vai dizer: quem foi um destes pequeninos que me serve, a mim me fez. Então, apartai de mim que eu não vos conheço. Ah, Senhor, mas eu não vi a tua palavra. Não, está aqui a palavra. A palavra é quem vai dizer: apartai de mim que eu não vos conheço. E ali vai se abrir uma porta. E depois dessa porta está o inferno. Em chamas. Em fogo. Queimando com enxofre. E ali serás lançado dentro daquele fogo. Onde lá já está Satanás. Já está os falsos profetas que te ensinou o caminho da maldade. Já está a besta e o anticristo. Quer isso para tu? Então se entrega para Jesus enquanto há tempo, porque não tem escapatória. Não tem escapatória. Todo mundo segue-se ao juízo. Branco, preto, servo, pobre, livres e grande. Todos irão se apresentar perante o Senhor naquele dia. E disse Deus: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. Assim diz o Senhor Jeová: eis que contra ti, Sidom, serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nele executar o juízo e nela me santificar. Tá vendo? Agora o Senhor vem para se santificar, santificar o seu povo, em juízo e se sentar, e vai ser reedificado Jerusalém. Ela vai ser revestida. Jerusalém, Jerusalém, que está hoje sendo bombeada. Jerusalém que está em guerra. Israel que está sofrendo. Não tema, povo meu, porque em breve o Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Ele te ajudará e se assentará para te ajudar. Ele virá descer sobre o monte Sião e ninguém impedirá. Sabe por quê? Ele vem com o seu resplendor, com a sua glória, com seus anjos, com seus escolhidos. E a Bíblia nos revela que Jerusalém, que hoje está acabada, em guerra, encercada por inimigo, ela vai ser revestida de glória, ela vai ser revestida de poder, ela vai resplandecer com a glória do Senhor. Ela vai resplandecer. Então não tema, povo meu. Espera em Deus. Somente em Deus. Somente nele. Não tema. Não temas, porque ele faz cessar a guerra. Ele vai fazer cessar a guerra, acabar com a guerra dos confins da terra, do começo até os confins. E vai trazer a paz e o juízo. A paz para o seu povo e juízo para os perdidos que não querem o Senhor Jesus. Ok? E eu termino aqui lhe aconselhando. Estamos no fim. Estamos vivendo os últimos momentos da vinda do Senhor Jesus. Ele é o grande Messias. Ele é o que vai governar este mundo. O seu reino será eterno. O seu reino não findará. Mas alguém pode dizer: mas é eterno como? E nós não vamos morrer? É eterno porque sua grandeza, a sua lei não terá fim. Vai uma geração, vem outra, mas a sua lei vai permanecer para sempre. Eu morro, meus filhos morrerão, mas a lei do Senhor vai permanecer. A graça do meu Deus vai permanecer aqui para sempre. Tronos podem cair por terra, outros tronos se levantarão. Reino morrerão, os reinos se acabarão, mas outros reinos se levantarão, porque o reino dele é eterno, não terá um fim. Olha para o Senhor Jesus, será salvo tu
e a tua casa, amém? E eu termino aqui desejando para vocês que essa palavra de Deus, ela seja colocada em vossos corações. Leia a palavra de Deus, é Ezequiel 28, a começar do 12 ou do 13, e você vai ver que Deus, ele conhece o profundo e o escondido. Dele ninguém se esconde. Muitas vezes você está comendo, trabalhando, farrando, mas você está um vivo morto. Sabe por quê? Porque quem está sem Deus, ele é morto espiritualmente. Os vivos são aqueles que vivem com o Senhor, eles são vivos espiritual. Ainda que eu morra na minha carne, eu posso morrer hoje ou amanhã. Morrer. Mas o meu espírito, ele está vivo com Deus. Amém? Obrigado.